Irmãos, antes de lermos o texto sagrado, eu quero dizer que os 4 cânticos que nós acabamos de cantar, dirigidos pelo grupo de louvor, são dos mais especiais de todos os que cantamos aqui na igreja a cada domingo. Nós louvamos a Deus por esses cânticos, mas um deles, a tua palavra escondi, é algo muito especial. A tua palavra escondi dentro do meu coração para eu não pecar contra ti. Está dentro do livro dos Salmos, que é o tema da mensagem desta noite. E eu quero até lançar um desafio aos irmãos para esta semana, e vocês lá num dia qualquer desta semana, ou quem sabe todos os dias, pegar o celular, e nós estamos com ele nas mãos praticamente todo o tempo, não é verdade? Ninguém consegue, quem sabe algumas poucas e boas exceções, se desligar do celular durante o dia. Então coloca lá no celular esse cântico, a tua palavra escondi, cante sozinho ao Senhor, cante, certamente vai fazer muito bem ao coração. Cantar sozinho, sem que ninguém veja, ninguém saiba, ninguém esteja perto, vai trazer ao coração de todos nós uma alegria muito grande, poder cantar o livro dos Salmos, poder cantar a tua palavra, escondi dentro do meu coração. O outro desafio é que nós leiamos nesta semana a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. É uma das principais cartas que o apóstolo Paulo escreveu, uma das cartas da prisão. E é muito interessante, irmãos, que a carta escrita na prisão tem como tema a alegria. É a chamada Carta da Alegria. E Paulo não estava confortável em sua casa, e aí escreveu, movido pelo Espírito Santo, esta carta aos Filipenses. Ele estava preso, encarcerado por causa do Evangelho, mas a alegria no Senhor não saía do seu coração. Então, que ao lermos a carta aos Filipenses nessa semana, a alegria do Senhor também invada o nosso coração. Sejamos tocados por esta carta, impactados, e que a alegria seja a tônica da nossa vida, especialmente nesta semana. Vivemos num mundo tão triste e precisamos da alegria do Senhor. Então, cantar a tua palavra escondi e ler a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses são os 2 desafios que eu quero lançar à igreja para esta semana. Vamos abrir, irmãos, nós vamos ler e vamos ouvir o primeiro e o último salmo, que nós vamos falar sobre o livro dos Salmos. Então vamos ler o primeiro deles e o último deles. E o salmo primeiro diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O último, 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira,
Louve ao Senhor. Aleluia. Amém? Pai querido, nós te agradecemos a bênção que o Senhor nos dá de estarmos aqui em tua casa nesta noite. Obrigado, Senhor, pela comunhão contigo, pela comunhão uns com os outros. Obrigado pelos cânticos que entoamos a ti, pelas orações que foram feitas e agora, Senhor, pela leitura da tua palavra. E nós te pedimos em nome de Jesus, que através dela, especialmente hoje do livro dos Salmos, tu fales ao nosso coração, que as nossas necessidades todas sejam supridas através desta palavra, da tua palavra, que o nosso coração se alegre em ti e que saiamos daqui, ó Pai, impactados pela palavra do Senhor, aquecidos pela palavra do Senhor e revestidos pela palavra do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Livro dos Salmos. Amor, o amor de Deus, consolo, perdão e graça. São palavras, são sentimentos, são virtudes presentes ao longo de toda a escritura do livro dos Salmos. É um livro precioso e nós concordamos que se a Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo, e isto é verdade, há muitos livros que são muito lidos, mas a Bíblia na história é o livro mais lido de todo o mundo. Certamente o livro dos Salmos é o mais lido de toda a Bíblia. Nós podemos ler todo o Antigo Testamento, podemos ler o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas paulinas, as outras diversas cartas, o livro do Apocalipse, enfim, mas certamente o livro mais lido de toda a Escritura Sagrada é exatamente o livro dos Salmos. O que são os Salmos, irmãos? O inário do povo judeu, uma derivação do grego que significa poemas cantados com instrumentos musicais. Portanto, o livro dos Salmos é um saltério, são cânticos entoados a Deus. E do hebraico, que significa livro de louvores. Então, quando nós lemos qualquer salmo, a partir do primeiro até o último, 150, nós estamos exatamente lendo poemas cantados com instrumentos musicais, ou estamos lendo um livro de louvores a Deus, também chamado de cânticos de confiança, hinos de devoção, inário e livro de oração de Israel. Tudo isso faz parte do livro dos Salmos. Ele possui 150 capítulos e 3.451 versos. Se nós um dia pegarmos a palavra do Senhor, abrirmos no livro dos Salmos, começando lá no primeiro salmo, e formos lendo, começando, quem sabe, pela manhã, se nós terminarmos a leitura de uma vez só, ainda naquele dia, nós teríamos lido exatamente 3.451 versos da palavra de Deus, ou seja, a totalidade do livro dos Salmos. Nós ainda vamos trazer esse desafio à igreja. Qualquer dia desses, os irmãos vão ouvir esse desafio, de nós tirarmos um dia e lermos de ponta a ponta o livro dos Salmos. Se porventura não der num dia só, então 2 dias, 3 dias, ou quem sabe durante a semana, dividirmos o livro dos Salmos em 5 dias e fazendo então a leitura de todo o livro dos Salmos, uma preciosidade certamente ao nosso coração. Irmãos, os Salmos falam da majestade, da soberania, do poder, da justiça, da verdade, da misericórdia, da retidão, da fidelidade e também do amor de Deus. Ou seja,
basicamente todos os atributos de Deus, tanto os atributos comunicáveis, ou seja, aqueles que também nos pertencem, no sentido de praticá-los também, ou os atributos incomunicáveis, aqueles que só Deus pode exercer, que nós não temos a capacidade de fazer isto que só o Senhor faz. Então esses atributos do Senhor, praticamente todos eles estão presentes no livro dos Salmos. Nos Salmos encontramos orações de busca, de quebrantamento, de arrependimento, de gratidão, de confissão, de livramento, de proteção e também de louvor ao Senhor. Encontramos também manifestações autênticas de adoração, de confiança, de alegria e de regozijo em relação a Deus. Nos Salmos temos ocasiões de angústia, tantas vezes também, de aflição, de desânimo, de cativeiro, de sofrimento e também de exílio do povo de Israel por causa da desobediência a Deus. Portanto, o Salmo também é um livro de muitas orações, tanto as orações de louvor ao Senhor, de adoração ao Senhor, de gratidão ao Senhor, como as orações para livramento, suplicando a salvação de Deus, suplicando a libertação dos inimigos, suplicando saúde física, saúde espiritual, orações também para pedir perdão ao Senhor pelos pecados praticados, cometidos contra o nosso Deus. Então, o livro dos Salmos, ele também nos transmite um exemplo poderoso de que nós precisamos e temos que orar incessantemente, em todo tempo, porque a oração sustenta a nossa vida cristã e a oração traz a resposta de Deus e a vontade do Senhor sobre o nosso viver. Os Salmos falam ainda de crianças, falam de jovens, falam de adultos e falam de idosos. Todas as faixas etárias da nossa vida, elas estão presentes igualmente no livro dos Salmos. Agora nós vamos ver alguns salmos e o que eles representam, o que eles nos falam, e certamente, irmãos, em todos eles nós estamos incluídos. Porque o livro dos Salmos, escritos há tantos séculos, há tantos anos, mas eles estão presentes, como se escritos exatamente hoje, porque eles fazem parte da nossa caminhada, fazem parte da nossa vida, devem fazer parte do nosso coração, devem alentar a nossa alma. Por isso devemos ler o livro dos Salmos com atenção, com temor a Deus, repetindo a leitura, lendo outras vezes, para que a palavra do Senhor no livro dos Salmos seja marcada e possa impactar a nossa vida e o nosso coração. Primeiro, no livro dos Salmos, a sede do salmista, e nós devemos ter sede, assim como o salmista vai nos falar, sede pela palavra e sede pelo Senhor da palavra, pelo Deus da palavra. E ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Talvez este seja o salmo assim de maior sede de Deus, de maior procura de Deus, de maior busca da face do Senhor, da bênção do Senhor, da graça, da misericórdia do Senhor. Porque o salmista faz aqui uma comparação muito forte, muito expressiva, muito presente e muito oportuna, a partir do momento que ele clama a Deus e diz ter sede de Deus. O salmista exemplifica alguém que, na tentativa de demonstrar o anseio pela presença e pela comunhão com o Senhor, ele usa a figura da corça, que anseia pela água em meio ao deserto. Então ele lembra da corça,
que anseia por água em meio ao deserto difícil. Assim está o seu coração, assim como a corça anseia pelas águas, não tão presentes no deserto, mas que também vem, ele anseia em sua alma pelo Senhor. É como alguém que, fugindo de uma opressão esmagadora, se vê no deserto, o deserto do Neguebe, um deserto pedregoso, cheio de montes e vales, um lugar ermo e extremamente perigoso. O sol o assola e de repente ele avista uma corça que vem exausta em busca de água. É como estivesse dizendo: Senhor, eu estou em relação a ti, tanto quanto esta corça está em relação à água. Eu não consigo viver sem a tua presença, eu anseio por ti mais do que tudo. Que salmo que deve falar, irmãos, ao nosso coração, onde o salmista vai lá na corça, lembra da corça, que anseia pelas correntes das águas, que anseia por um pouco de água no deserto, e ele diz: Senhor, a minha alma está para ti, assim como a água está para a corça. E ele clama ao Senhor e busca, no seu anseio de alma, ele busca ao Deus vivo e todo-poderoso. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Coré, que eram porteiros e eram cantores do templo. Então vão guardando aí no coração. Primeiro exemplo do livro dos Salmos, a sede do salmista, que deve ser também a nossa sede do Deus vivo e do Deus de poder, de majestade e de soberania. Segundo, a angústia do salmista. Eu disse no início que o livro dos Salmos tem louvor, tem orações, tem gratidão, mas também tem angústia. E nesses salmos de angústia, o salmista clama a Deus, busca pelo sossego de Deus, busca para que Deus mude a sua sorte e transforme aquela angústia em vitória, em saúde, em bênção, em graça, em misericórdia do Senhor. Então o salmista, lá no Salmo 77, ele diz: no dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma recusa consolar-se. Este salmo foi escrito por Asaf. Quem foi Asaf? Músico notável, um dos músicos mais notáveis da palavra de Deus, indicado, olha que interessante, indicado pelo rei Davi como ministro de música no templo. Este mesmo Asaf, que em outro salmo diz que os seus pés quase resvalaram, porque ele passou a olhar para os lados e ver a tranquilidade daqueles que estavam ao lado dele, ricos, sem qualquer dificuldade, com saúde plena, e ele, ao olhar para o lado, ele se angustiou e disse: quase que os meus pés resvalaram, quase que eu abdiquei de tudo, quase que eu larguei tudo. Ele tinha uma função muito especial dentro do povo de Israel. Ele era ministro de música, ele dirigia os louvores no templo, mas agora diz que os seus pés estavam fracassando, que ele estava a ponto de desistir de tudo, quem sabe até da própria vida. Até que, e ele diz lá no Salmo, até que eu atinei para o Senhor. E nesse atinar para Deus, ele recuperou a consciência, recuperou a vida, recuperou a alegria, a angústia foi embora, ele passou a não mais olhar para os lados, mas passou a olhar para o alto, para o Senhor. Irmãos, é difícil ficar olhando para os lados,
Isso pode trazer dificuldade às nossas vidas. Quando deixamos de olhar para o Senhor, olhar para o alto, olhar para os céus. Paulo adverte lá em uma de suas cartas: olhai para as coisas do alto, não para as que estão aqui na terra. Olhai para o alto, para o céu, para Deus, porque só Ele é a nossa esperança, o nosso abrigo, o nosso Deus, a nossa salvação. Então Asaf escreve este salmo e ele diz: erguem-se as minhas mãos durante a noite. Nós podemos imaginar esta cena de noite, tudo escuro, e Asaf com as mãos estendidas. Para quê? Para clamar, simplesmente para clamar e para buscar a face do Senhor. Agora o salmista Davi, aquele que mais escreveu no livro dos Salmos, praticamente a metade do livro dos Salmos foi escrita por ele. Ele diz: no dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. É interessante que Davi clama, mas já sabendo do resultado, já sabendo do que vem a seguir, já sabendo da resposta à sua oração. Ele diz: eu clamo a ti na minha angústia, eu busco a tua face na minha angústia, e tu me respondes. Eu sei que tu me respondes, eu tenho convicção no coração de que tu me respondes, porque o Senhor sempre foi a minha esperança, e o Senhor será para sempre a minha esperança. Salmo 116 diz assim: laços, olha que texto, irmãos, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno, não foi nem angústias do mundo, não, mesmo que o mundo seja o próprio inferno, que jaz no maligno, mas ele vai lá no fundo para dizer: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. E certamente ele clama ao Senhor, busca ao Senhor, se apresenta diante de Deus, para que a angústia do seu coração saia, para que ele seja liberto daquela situação, para que a aflição se transforme em alegria, em riso, em vitória, para que o Senhor mude a sua sorte. Então, irmãos, a sede do salmista, a angústia do salmista, e agora a oração do salmista. No Salmo 5 nós lemos: escuta, olha a oração, ele inicia a sua oração desta forma: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Aqui nós temos, além do ensino de clamar a Deus, de apresentar a voz ao Senhor, o ensino de que é sempre bom orarmos pela manhã, logo assim que acordamos, antes das nossas atividades, sejam elas quais forem, nós precisamos nos apresentar a Deus e dizer: Senhor, um novo dia começa, e nele certamente eu vou precisar, porque precisamos sempre precisar da tua bênção, do teu cuidado, da tua proteção, da tua saúde, da tua graça, da tua fidelidade, precisar de ti. Irmãos, ele diz que de manhã ele apresenta a sua oração, ele diz que o Senhor ouve a sua voz pela manhã e ele fica esperando. Ao longo do dia, até o finalzinho da manhã, quando começa a tarde e chega a noite, ele está aguardando pela resposta de Deus. Nós podemos orar à noite? Podemos e devemos, mas devemos orar à noite já tendo orado pela manhã. Já tendo orado pela manhã. Oramos pela manhã para buscar a bênção de Deus para o dia que vamos viver. Oramos à noite para agradecer o dia que o Senhor nos deu e para que o Senhor nos dê
um sono reparador. A oração nunca é demais, nunca é demais. Nós não devemos nunca dizer, eu oro muito, eu vou diminuir um pouco. Não, quanto mais melhor. Precisamos orar sempre, em todo tempo, de manhã, de tarde, à noite, madrugada, em todo tempo. Apresentar a nossa voz diante de Deus, a nossa oração diante do trono de graça de Deus e aguardar com fé, com paciência, em silêncio tantas vezes, a resposta do Senhor. Essa oração é a do rei Davi. Agora no Salmo 66 nós lemos: bendito seja Deus. Esse texto é precioso, irmãos, eu sempre o guardo no coração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Ele diz antes, no verso anterior, ele diz que se ele se apresentasse diante de Deus com rebeldia, com o sentido de considerar que não precisa de Deus, com soberba, com autoconfiança, o Senhor não ouviria a sua oração. Aí ele completa: mas bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Se nós pudéssemos, irmãos, hipotecar a ideia, e seria um desastre para a nossa vida, do que o salmista diz aqui, do Senhor rejeitar a nossa oração, ou do Senhor apartar de nós a sua graça, nós estaríamos completamente perdidos. Como viver com Deus rejeitando a nossa oração? Como viver com Deus apartando da nossa vida a sua graça? Não poderíamos viver. Por isso que o salmista louva a Deus, e ele diz: bendito, bendito, louvado seja Deus, porque Ele não me rejeita a oração e Ele não aparta de mim a sua graça. Nós podemos crer, irmãos, que o Senhor igualmente não rejeita a nossa oração. Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração, o nosso clamor, a nossa intercessão, e o Senhor jamais aparta de nossas vidas a sua bendita e poderosa graça. Uma das referências do livro dos Salmos, como já disse, é a oração que busca, que clama, que suplica, a oração que se entrega e que confia plenamente no Senhor. Então vamos lá? Primeiro, a sede do salmista. Segundo, o que foi? Podem falar. Segundo, a súplica, a angústia do salmista. Terceiro, a oração do salmista. E agora, a salvação do salmista. A palavra diz assim no Salmo 27, o Senhor, esse é um salmo de Davi, um dos muitos salmos de Davi: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Irmãos, olha que salmo de confiança em Deus, de esperança em Deus, de reconhecer que Deus é o seu abrigo em todo o tempo. Ele diz: o Senhor é a minha luz, mais do que isso, Ele é a minha salvação. Eu terei medo de quem ou de quê? Nada, sabendo que o Senhor está comigo. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem posso temer? A ninguém. Assim devemos proceder. Essa deve ser a disposição do nosso coração diante do Senhor, e dizer todos os dias: Senhor, Tu és a minha luz, Senhor, Tu és a minha salvação. De quem terei medo? Mesmo que eu esteja vivendo num mundo tão complicado, difícil, tenebroso, mas de quem terei medo? Porque Tu és a minha esperança. O Senhor é a fortaleza da minha vida. É uma declaração de fé que devemos fazer constantemente ao nosso Deus.
Ainda outro salmo, o salmista diz, também Davi: somente em Deus, ó minha alma espera, o quê? Silenciosa, dele vem a minha salvação. Que oração bonita, irmãos, que testemunho bonito, que palavra rica, que palavra poderosa. Somente em Deus, em mais ninguém, que todos falham, somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. O livro dos Salmos fala da salvação do Senhor, a salvação em relação aos inimigos, a salvação nos momentos difíceis, a salvação que muitas vezes, irmãos, esse é um detalhe tão importante, deve ser aguardada em absoluto silêncio. É orar e calar o coração, é orar e não falar com ninguém, não precisa tantas vezes, algumas vezes sim, e nós precisamos saber a diferença, quando falar e quando calar, é aguardar em silêncio, de forma silenciosa, lá no íntimo do nosso ser, lá no mais profundo do nosso ser, aguardar em absoluto silêncio a salvação do nosso Deus. Como é bom, irmãos, orar, clamar, ajoelhar, interceder, buscar a face de Deus e dizer: Senhor, agora aguardarei em silêncio a salvação do meu Deus. Por fim, o louvor do salmista. O louvor está presente no livro dos Salmos o tempo todo também. E nós temos o louvor do salmista quando ele diz: aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Essa é uma postura de vida que todos nós devemos ter, de independente de quaisquer situações, de louvar a Deus, de adorar a Deus, de bendizer a Deus, de apresentar a nossa vida em adoração ao seu santo nome, como o salmista está dizendo aqui: louva, ó minha alma, ao Senhor. E ele diz: eu louvarei ao Senhor não durante um dia ou uma semana, mas eu louvarei ao Senhor durante a minha vida. Ele deixa transparecer aqui: durante toda a minha vida, sem deixar de louvar um tempo que seja, durante toda a minha vida, eu cantarei louvores enquanto eu viver. Ainda outro salmo, a palavra diz: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus, fica-lhe bem. Olha que expressão interessante: fica-lhe bem, ou fica bem a Deus o cântico de louvor. A alegria de louvar, a alegria de adorar, a alegria de celebrar o nome do Senhor é fator predominante no livro dos Salmos, predominante, está presente nos Salmos em todo o tempo praticamente. O louvor dos lábios, o louvor do coração, o louvor da alma, o louvor que liberta, o louvor reflexo da vida, o louvor que celebra o Deus vivo e todo-poderoso. O louvor que chega ao trono de graça de Deus como expressão de nosso viver, como expressão de nossa gratidão, como expressão de nosso reconhecimento de que o Senhor Deus, o nosso Deus, o único Deus, somente Ele é digno de receber este louvor e esta adoração. Portanto, irmãos, o livro dos Salmos é realmente muito rico. E eu vou dizer por quê. Nós já sabemos disso, mas nós falamos de 5 pontos aqui no livro dos Salmos, né? Falamos sobre oração, angústia, adoração, salvação. E o que acontece? Focalizamos todos esses exemplos e não mencionamos os 5
pelo menos considerados, mais lidos e mais presentes em nossas vidas. Em todas essas considerações, todos esses exemplos que usamos, os 5 salmos mais lidos, certamente, ou pelo menos considerados assim, eles não foram exemplo aqui. O que mostra, o que revela, mais uma vez, a riqueza da palavra de Deus no livro dos Salmos. E quais são, basicamente, estes salmos mais lidos, meditados, cantados pelo povo de Deus, certamente lá pelo povo de Israel, que nós encontramos no livro dos Salmos? Primeiro, Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ainda domingo passado eu ouvi de uma irmã aqui da igreja, esse é o salmo da minha vida. Olha que coisa interessante, este é o salmo da minha vida. Como é bom ouvir isso de alguém, que nós temos um salmo da vida. Não são as coisas do mundo que nos marcam, e sim a palavra de Deus. E agora, especialmente este Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E é interessante, irmãos, que o salmista pergunta, e imediatamente ele responde. O tempo não passa, 1 dia, 2 dias, enfim, mas imediatamente ele responde: o meu socorro, ele vem do Senhor, o Senhor que fez o céu e o Senhor que fez a terra. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que seja assim conosco, a olharmos para o alto, para os montes, para o céu, em dia de sol ou em dia de chuva, não importa, e perguntarmos: de onde me virá o socorro? Que a resposta ao coração seja imediata: o meu socorro vem do Senhor, Ele que fez o céu e Ele que fez a terra. O segundo salmo mais lido, Salmo 37:5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É uma recomendação bíblica, creio que uma ordem bíblica, não uma simples recomendação, para que a nossa vida seja entregue ao Senhor, confiando nele, sabendo que o mais Ele fez, o mais Ele faz e o mais Ele fará. Assim é o nosso Deus. Então a nossa vida deve ser permanentemente entregue nas mãos de Deus. Irmãos, a salvação é uma vez só, não estamos falando da salvação no nome de Jesus, é uma vez só e por toda a eternidade. Nós só nos convertemos uma vez na vida. Agora a entrega da vida, ela é diária, é em todo tempo. Todo tempo, entrega a vida ao Senhor, no sentido de depender de Deus, no sentido de esperar em Deus, no sentido de confiar em Deus. É isto que o salmista está falando: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Terceiro salmo, creio mais lido, 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Esse salmo é muito lido, muito meditado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o que diz o salmista. Ele é socorro bem presente em todas as tribulações pelas quais passamos, e nós vamos passar. É certo que vamos passar, não estamos imunes a esse tempo de tribulação. E quando ele chegar, e quando ele vier, e quando ele bater a porta, saibamos que o Senhor é o nosso refúgio. Em suas asas encontramos abrigo, e Ele é a nossa fortaleza. Quarto e penúltimo, creio que também outro salmo dos mais lidos, Salmo 91, 1 e 2, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor:
meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Que salmo bonito, irmãos. O Salmo 91. Que habita no esconderijo, que está abrigado lá no esconderijo do Altíssimo, escondido no esconderijo do Altíssimo, e descansa, encontra descanso em Deus, à sombra do Onipotente. Esse pode dizer ao Senhor: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu baluarte, o Senhor é o meu Deus e nele eu confio. E o campeão dos salmos lidos, com certeza, creio que com certeza, é o Salmo 23, 1. Vamos ler o verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós precisamos dizer isso todos os dias, todas as horas, todos os momentos. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só Ele é o pastor perfeito das ovelhas, só Ele é o pastor santo das ovelhas, só Ele é o pastor que pode proteger de todo mal as ovelhas, que cuida delas. Quem são essas ovelhas? Somos nós. Por isso nosso coração deve se encher desta palavra: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós vamos encerrar, irmãos, mas eu quero, antes de terminar, deixar uma recomendação. Por favor, ninguém precisa abrir e deixar lá por dias, meses e anos a Bíblia aberta em cima lá do móvel, no Salmo 121, no Salmo 46, no Salmo 37, no Salmo 91. Este, para mim, é o campeão de Bíblia aberta nas casas, é o 91. Aí não é o 23, é o 91. E nem o Salmo 23. Porque isso pode se tornar um amuleto para nossas vidas. Eu tenho dentro de casa o Salmo aberto no Salmo 91. Não precisamos disto. Também não há nada que necessariamente impeça. Mas o que nós precisamos é ter tudo isto no coração, tudo isso na mente, recitarmos estes salmos, apresentá-los a Deus para manifestar a nossa fé, manifestar a nossa esperança e manifestar a nossa confiança somente no Senhor. Irmãos, que toda a palavra de Deus esteja no nosso coração, mas hoje, especialmente hoje, que o livro dos Salmos seja guardado no nosso coração, seja guardado na nossa mente, que antes de tê-lo aberto dentro de casa, em cima de qualquer móvel, qualquer outro lugar, ele esteja guardado no nosso interior, para vivermos a vida cristã em obediência ao nosso Deus, em louvor ao Senhor, agradando ao nosso Deus, sendo fiéis a Ele em todas as coisas, buscando a sua presença, buscando a sua vontade, para realizarmos a cada dia a vontade do Senhor, naquele dia e no outro dia, da mesma forma. Que o livro dos Salmos nos exemplifique sobre a angústia que sentimos no coração, para pedirmos a Deus que essa angústia vá embora. Que o livro dos Salmos nos ensine a cada dia a orar ainda mais ao Senhor. Que o livro dos Salmos nos ensine a termos sede do Deus vivo e todo-poderoso. Que o livro dos Salmos nos leve a confiarmos somente em Deus, a esperarmos somente nele. Que o livro dos Salmos nos ensine que o louvor pertence ao Senhor, que a glória pertence ao Senhor, que a adoração pertence ao Senhor, e que assim nós devemos viver diante do nosso Deus.
que um dia desses qualquer, que nós abramos o livro dos Salmos e tenhamos a condição de ler do 1º ao 150. Isso vai encher o nosso coração de alegria, isso vai encher o nosso coração de paz, isso vai encher o nosso coração da própria palavra, isso vai encher completamente o nosso coração do Espírito Santo de Deus que em nós habita. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que o Senhor nos abençoe. Amém?